Olá, está começando o programa Em Discussão e nós queremos agradecer a sua companhia. E hoje o tema é animal de estimação. Isso porque agora no mês de março, dia 14, é comemorado o Dia Nacional dos Animais. E para falar sobre esse tema, que é tão carinhoso, que está presente em muitas famílias brasileiras, nós convidamos para estar aqui o Francisco Garcia, que vem a ser representante do Núcleo de Justiça Animal da UFPB. Francisco, seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão. Tá bom, Eri, eu agradeço essa possibilidade de aqui estar e podermos, assim, discutir sobre esse tema que é tão pertinente e, assim, tão próximo das pessoas. Tanto é que, na sua fala, você já chamou os animais de estimação que estão presentes nas casas e nós já temos as famílias conhecidas como multiespécies. As famílias multiespécies que são reconhecidas como tal pelo próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, são aquelas famílias que têm, para além dos animais humanos, animais não humanos também compondo essas mesmas famílias. Então, assim, nós temos avançado, inclusive, no direito de família, a ponto de quando um casal vem a se separar, a discussão sobre quem vai ficar e quem vai dar, digamos assim, pensão alimentícia para aquele animal, se for necessário, é na própria vara de família. Então a gente tem avançado no sentido de reconhecer esses seres com os seus direitos fundamentais, o direito a uma existência digna, e assim o Poder Judiciário também vem se comportando e reconhecendo tal dignidade animal que já foi, lá no dia 6 de outubro de 2016, reconhecida como tal pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da ADI 4983, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4983, conhecida como ADI da Vaquejada. Lá, o próprio guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal, reconheceu que os animais, os direitos animais, são geridos, dentre outros princípios, pelo princípio da dignidade animal. E assim, o Poder Judiciário e o ordenamento jurídico vem sendo construído, ordenamento jurídico animalista, tanto os municipais dos 5.570 municípios existentes em todo o Brasil, como também o ordenamento jurídico animalista estadual de todos os estados e do Distrito Federal, vem assim reconhecendo e projetos de lei vêm sendo aprovados nesse sentido, nessa direção, para reconhecer os animais como sujeitos de direitos, pois são seres sencientes, isto é, que sentem dor, sentem agonia, sentem tristeza e vontade e interesse de viver tal como eu, tal como você que agora nos escuta. Então, e não sou eu quem diz, não sou eu que estou a falar isso. É a própria ciência que atesta esse grau de senciência. Aliás, a ciência vai além. A declaração intitulada Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, assinada na Universidade de Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, por nada mais, nada menos do que por 26 cientistas da área da neurociência. Foram 26 neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurocientistas computacionais cognitivos da a nata da neurociência, atestou que todos os animais vertebrados, todos os répteis, todos os mamíferos, todas as aves e alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência da vida, tal como nós, ou se não muito próximo. Alguns animais têm um grau de consciência da vida, mas quase que 100% ao grau de consciência que nós temos, como por exemplo o papagaio cinzento da África, mas não somente ele. Todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, como eu falei. Então, assim, é dentro desse norte já cientificado, né, atestado pela ciência de que os animais são seres conscientes e sencientes, que esse borbulhar do direito animal vem surgindo por intermédio das legislações as mais variadas. E aqui na Paraíba, nós temos sim a lei estadual mais avançada do país. É a única que, em nível estadual, traz um rol de direitos fundamentais para os animais. É a única que, em nível estadual, realiza o princípio da dignidade animal, reconhecido pelo STF como tal. Então, aqui o artigo 5º da Lei Estadual número 11.140 de 2018, é o então Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, traz em seu artigo 5º
o direito à alimentação, o direito de ser assistido por médico veterinário, o direito a um abrigo capaz de proteger os animais da chuva, do sol, do vento, do calor, do frio, enfim, uma série de direitos ali listados, garantidores da dignidade desses mesmos seres. Tá certo? Então, é dentro desse norte que eu agradeço imensamente essa nossa fala agora. Francisco, você trata aí do direito, né, essa questão da lei em prol dos animais, como um todo, mas o direito civil, ele vai dividir pessoas e coisa, né? Pessoa e coisa. Né? Tanto que o termo para o animal é o semovente, né? Essa expressão. Isso. E alguns doutrinadores, né, não concordam muito com essa decisão superior de que haja esse modelo familiar de multiespécie, né, porque é pessoa e coisa. Né? Como harmonizar o direito civil já com essas leis que já tratam dos animais? Então, sabendo bem interpretar o Código Civil. E o que é que eu chamo de saber bem interpretar o Código Civil? É interpretá-lo à luz da Constituição. A própria Constituição, Eri, a própria Constituição, desde 5 de outubro de 1988, já reconhece, já sabe que os animais não são coisas. Desde lá, no dia da promulgação da Constituição, os constituintes, durante aquela Assembleia, já sabiam. E por que eu atesto? Eu digo assim tão veementemente que sabia. Porque em nenhuma hipótese o documento jurídico mais importante de um Estado de direito escrito como é o nosso, e portanto a nossa Constituição republicana, iria colocar no seu conteúdo, como por exemplo, a proibição da crueldade contra esta cadeira. Por quê? Porque os constituintes sabiam que a cadeira é coisa. Mas lá está escrito, na parte final do inciso 7, do parágrafo 1º, do artigo 225, a proibição da crueldade contra animais. Então, quer isso dizer que há mais de 34 anos, o ordenamento jurídico constitucional reconhece os animais como seres sencientes, que sentem dor e têm interesse pela vida. Porque não teria sentido o legislador constituinte proibir a crueldade contra uma coisa. E aí veio o legislador infraconstitucional, desavisadamente, por intermédio da Lei 10.406 de 2002, instituidora do Código Civil, e no artigo 82, e em alguns momentos, digamos assim, objetificou o animal. Mas em nenhum instante o Código Civil diz que eles são coisas, em nenhum momento. Isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial nesse sentido. Mas, assim, claramente o Código Civil não diz isso. Então a gente tem que aprender, nós temos que aprender, lançando mão de alguns princípios hermenêuticos, como, por exemplo, o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da máxima efetividade da Constituição, sabermos melhor interpretar o Código Civil à luz da Constituição. Porque o próprio documento jurídico maior já diz, já determina, já decreta que os animais não são coisas, quando proíbe a crueldade contra animais. Muito bom. A questão mais interessante é com relação ao afeto, porque os animais, sobretudo os que nós chamamos domésticos, né, estes ganharam, né, um valor de afetividade dentro da família, né, corresponde a um relacionamento mais, que vai entrar na questão da família multiespécie. E hoje no Brasil temos aqui uma estimativa, né, do Instituto PET Brasil, que no Brasil hoje, pelo menos 150 milhões de animais são de estimação dentro do Brasil. O que foi que aconteceu para que haja cada vez mais essa ligação das pessoas e famílias com animais? Solidão? Qual o sentimento psicológico dentro de tudo isso? Então, a psicologia, a gente vê alguns artigos, né, científicos da psicologia falando da solidão, falando exatamente da necessidade dessa troca de afetividade, e nos animais as pessoas se abrem mais, elas se quebram mais a sua rigidez, deixam-se mais se mostrar para os animais. Então isso é um ponto que a psicologia assim traz. Mas eu vou além, sabe, Eri? Eu tenho assim, alguns estudos na área da espiritualidade e eu percebo claramente, que para além do que a psicologia testifica,
a espiritualidade nos mostra que nós estamos a par de tudo o que está acontecendo, mas nós, enquanto seres humanos, estamos melhorando. Muito embora neste melhorar coisas horrendas apareçam, mas justamente que é para a gente conseguir confrontar essas situações horrendas com aquelas que deveriam ser. Então nós temos melhorado, nós temos conseguido ser mais empáticos para com a vida e para com a vida manifesta sob várias espécies, não somente sob a espécie humana, mas manifesta sob a espécie animal, vegetal, dentre outras. A gente vê os grandes movimentos, os coletivos, não só aqui no país, mas no mundo inteiro, lutando pela sobrevivência do planeta Terra. Lutando pela sobrevivência da vegetação, lutando pela sobrevivência dos animais que estão no Polo Ártico, que estão espraiados em todo o planeta. Então o que é isso? É um despertar consciencial que chama, que cada consciência, que cada ser terreno chama para si essa possibilidade, ou abre essa possibilidade e o despertar acontece, e aí a gente começa a ver, para além do nosso umbigo, que existem outras formas de manifestação de vida que têm o mesmo direito de permanecer vivas e vivas com dignidade aqui no planeta Terra. Não somente eu tenho, você que nos escuta tem, mas não somente nós. Toda e qualquer forma de manifestação de vida tem o direito de viver aqui na Terra com dignidade, não é de qualquer maneira. Então a gente tem visto todo esse movimento, inclusive o movimento vegano vem nesse sentido, né, de a gente perceber que existem outras formas de alimento para além da proteína animal. Muito bom. Para a gente concluir esse primeiro bloco, né, você falou a questão da espiritualidade, e é interessante que, aí levando o ponto de vista teológico, né, vamos pensar assim, no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, ele constitui o homem para cuidar. E a afetividade, do ponto de vista também do direito, é cuidar. Não é interessante que tem afetividade, não é apenas um sentimento de alguém para com o outro, mas é uma atitude de cuidado, de responsabilidade com o outro. Atitude ativa, exatamente. Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar para você falar um pouquinho sobre isso. Se cuidar não pode ser só ficar assim no coitadinho. Ai, que coitadinho do animal que foi abandonado, que coitadinho do animal. Tá, e além desse coitadinho, o que é que eu posso fazer? E esse eu é cada eu que me escuta agora, quem nos escuta agora. O que é que eu posso fazer pelo que está próximo de mim? Por aquele animal que está ali na minha rua, na rua onde eu resido, está doente, está com fome, está com sede, debaixo de sol. O que é que eu posso fazer por ele? O que é que eu posso fazer por aquele irmão que eu fui na rodoviária, aquele irmão da minha espécie humana, que eu fui na rodoviária e estava lá dormindo por cima dos bancos da própria rodoviária? O que é que eu posso fazer? Não adianta ter só pena. Então, o cuidado requer uma atitude positiva ou negativa, dependendo da situação. Né? Deixar de fazer uma maldade e sim fazer uma bondade. Então é isso, o cuidado, como você bem falou, é isso, requer de mim e de cada mim que agora nos escuta uma atitude positiva. Ok, no programa em discussão de hoje nós estamos falando sobre animais de estimação. Não sei se você tem um animalzinho de estimação, mas fica aí ligado conosco, esse programa é para você. E para você que não tem, também acompanhe e veja a importância de se cuidar dos animais. A gente vai a um intervalo e a gente volta já já.